Construir uma estratégia assertiva de branding e posicionamento hoje em dia não é apenas algo opcional, é uma necessidade de marcas e pessoas que querem se destacar e se diferenciar dos seus concorrentes cada vez mais, parando de brigar por preço e começando a agregar valor e podendo cobrar cada vez mais caro pelos seus produtos e serviços. Ao contrário do que muita gente pensa, construir uma marca pessoal de sucesso não é somente escolher uma paleta de cores para postar no Instagram. Vai muito além disso. O poder de você criar uma marca pessoal relevante é sobre influenciar as pessoas a desejarem os seus produtos e seus serviços e, naturalmente, cobrar mais caro por isso. Você sai da briga por preço e começa a jogar um jogo completamente diferente. Mas a pergunta é: como construir uma marca pessoal de impacto? Já foi tempo que apenas criar um site bacana era sinônimo de sucesso. Hoje em dia, com as redes sociais, as coisas acontecem numa velocidade muito mais rápida. E claro, você precisa estar preparado com as estratégias certas para jogar esse jogo da atenção. Porque sim, você compete pela atenção das pessoas, que é limitada. Quando você fala que, por exemplo, seus stories estão com baixa visualização, os seus conteúdos não estão engajando quanto deveriam, será que você já criou uma marca pessoal de impacto para fazer as pessoas realmente se importarem com você? São essas estratégias que você vai ver hoje nesse vídeo. E eu posso dizer isso com firmeza, porque eu já ajudei muitos grandes empresários do Brasil a se posicionarem de forma correta e assertiva para gerarem muito mais conexão e engajamento. Como, por exemplo, um dos maiores visagistas do Brasil e dono da rede de barbearias, Danilo Moretti, que apenas com ajustes na sua estratégia de posicionamento e branding pessoal conseguiu cobrar 3 vezes mais caro pela sua mentoria. Esse é o real poder de uma estratégia de posicionamento de marca pessoal mais assertiva. Hoje em dia, as pessoas querem se conectar em um nível mais profundo com você. Muitas pessoas falam que você precisa gerar conexão através dos seus stories, mas elas não te dizem na prática como fazer isso. Se as pessoas não sentem que elas fazem parte da sua comunidade e que você tem autoridade sobre o seu assunto, elas acabam desengajando, não se conectando com você e indo para sua concorrência. Mas antes de mais nada, o que é uma estratégia de marca pessoal? É um plano para construir marcas que se destacam, se diferenciam e ocupam um posicionamento único na mente das pessoas. E são exatamente esses mecanismos aqui que fazem você poder cobrar muito mais caro do que os seus concorrentes. Com a competição mais acirrada em todos os nichos de mercado, é necessário cada vez mais que os empresários e empreendedores adotem essas estratégias para se destacar e pararem de brigar por preço. Quem pode se dar o luxo de cobrar barato é a Netflix, que tem uma base de milhões de pessoas no mundo inteiro. Como eu sei que 99,9% ainda não chegou nesse nível de negócio, então a gente precisa trabalhar com as estratégias certas para poder se destacar e cobrar mais caro pelos seus produtos e serviços. E para isso você precisa adotar uma diferenciação. Para que a sua marca pessoal se destaque dos seus concorrentes, algumas perguntas-chave precisam ser respondidas. Primeira, qual a minha missão? Ou seja, como que eu ajudo as pessoas? Eu, por exemplo, ajudo profissionais liberais, empresários e empreendedores a se destacarem no digital através de estratégias de branding e posicionamento. Qual a sua missão? Você precisa ter isso muito claro, porque tudo que você irá fazer vai ser norteado pelo seu princípio básico da missão. Depois, quem eu vou ajudar e como? Você precisa definir isso. Quem é teu público-alvo? Quem são as pessoas que você quer impactar? E como que você vai ajudá-las? Depois, quais os seus valores? Ou seja, no que você acredita? Eu, por exemplo, sou uma pessoa cristã, acredito no poder, de você impactar outras pessoas, ajudando através das redes sociais. Eu prezo muito pelo respeito, pela ética, pela autorresponsabilidade. São valores que norteiam toda a minha jornada. Quais são as suas crenças? No que você acredita enquanto profissional? Depois, quem são os seus principais concorrentes? Você precisa mapear os seus 5 principais concorrentes. E eu considero muito importante você adotar a matriz SWOT, que é uma matriz de marketing muito conhecida e usada há anos
anos para que você consiga mapear concorrentes e buscar estratégias de diferenciação. Como que funciona a matriz SWOT? Ela em português foi chamada de FOFA, que é uma abreviação para forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ou seja, você vai pegar os seus 5 principais concorrentes e vai mapear cada um desses pontos. Quais são os principais pontos de fortaleza daquele concorrente? Quais são as fraquezas? E aí, onde que dentro desse cenário eu busco oportunidades? E também quais são as ameaças dentro desse mercado? Então, por que você precisa começar a delinear a sua estratégia de posicionamento pessoal? Porque no mercado cada vez mais competitivo, quem não busca se destacar, se diferenciar dos concorrentes, acaba, como eu disse no início, brigando por preço, e a briga vai ficando cada vez mais acirrada. Porque a tendência é que mais e mais pessoas ingressem no digital. Vou dar como exemplo os anúncios. Estão ficando cada vez mais caros, né? Anunciar no digital, que há alguns anos custava centavos, hoje em dia custa muito mais caro. Justamente porque mais e mais profissionais estão vindo para o digital. Mas muitos deles não adotam estratégias corretas de posicionamento e branding e acabam, muitas vezes, nadando e morrendo na praia. O que você precisa entender é que o mercado se sofisticou muito nos últimos anos com a era digital. Quando o mercado industrial começou, lá na época, né, da Revolução Industrial, Tom Ford dizia que qualquer cliente pode ter um carro desde que seja preto. Ou seja, o dono da indústria, ele era dono da máquina completa, ele era dono do mercado, ele ditava as regras do jogo. Ou seja, você como consumidor tinha poucas opções ou quase nenhuma opção na mão. Então você era obrigado a comprar o que o industrial te vendia. Porém, obviamente, com o aumento da competição em todos os mercados, isso naturalmente mudou. E hoje o poder está na mão dos consumidores. O consumidor, ele pode optar por uma marca ou outra por qualquer motivo. Porém, as marcas entenderam que ter um propósito, ter valores e ter uma identidade de marca muito bem posicionada ajuda a fazer com que você também ganhe o coração e a mente do seu cliente. Porque as marcas cada vez mais querem ser pessoas e as pessoas querem ser marcas. Ou seja, quando eu digo que as marcas querem ser pessoas, é como você ter emoções vinculadas à marca e traduzir isso em forma de produtos ou serviços. É você trazer cada vez mais o cliente para perto de você. É você se conectar emocionalmente com as pessoas. E isso você consegue fazer uma vez que você tenha o seu posicionamento de marca muito bem traçado. Por isso que quando você compra uma Montblanc, uma caneta que na verdade não é nem caneta, segundo eles é um instrumento de escrita, você não está simplesmente comprando uma caneta, concorda? Você está comprando sofisticação e status. É isso que você quer comunicar. E quando eu digo que marcas querem ser pessoas, muitas delas estão adotando até avatares para personalizar ainda mais essa experiência com clientes. Hoje em dia não é somente sobre criar um perfil no Instagram. Óbvio que é muito importante você criar conteúdos, mas se você não tiver uma estratégia de branding, posicionamento relevante, muitas vezes você vai criar conteúdos e ficar no mais do mesmo, sem conseguir aumentar a sua autoridade e a sua percepção de valor na mente das pessoas. No fundo, as pessoas querem enxergar em você os mesmos valores, princípios e crenças que ela tem. Na verdade, quando ela concorda com você, quando ela compartilha um conteúdo seu, ela, na verdade, está validando aquilo que ela já acredita. Então, é sobre gerar identificação na outra pessoa e aí sim, ela vai querer fazer parte da sua comunidade. Por isso que no digital, se a gente quer agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém. Isso vale também para marcas offline. Por isso que é muito importante, né, que você crie a sua tribo. Marcas como a Apple, por exemplo, entenderam isso muito bem. A Nike. É sobre você criar uma comunidade que se importe com você. Para isso, a pessoa precisa engajar com você, se identificar e se conectar num nível mais profundo. Jeff Bezos costuma dizer que a sua marca é o que dizem sobre você quando você não está na sala. Seth Godin também costuma dizer que branding não é sobre o que você fala, mas sobre as histórias que você conta. Aí, novamente, ressaltando a importância de gerar conexão
conexão para ter mais engajamento com a sua marca pessoal ou uma marca de produtos ou serviços também. Então vamos entender o que esse profissional estrategista de posicionamento faz e como que você pode usar essas estratégias no seu negócio. Mark Ritson, um grande professor de marketing da atualidade, costuma dizer que táticas sem estratégia de nada adiantam. E se os profissionais de marketing querem ser levados a sério, eles precisam se preocupar cada vez mais com estratégias e menos com táticas e ferramentas. O profissional de posicionamento trabalha a sua imagem de marca e como as pessoas percebem você. Porque hoje em dia não é somente sobre ser um excelente profissional, é sobre saber comunicar para as pessoas o que você faz de verdade e como que você impacta a vida delas. Por quê? Com o digital, hoje, quem consegue ter um posicionamento mais assertivo acaba se destacando muito mais, mesmo que você não seja o melhor profissional da sua área. Isso acontece com muita frequência. Eu mesma recebo vários directs de pessoas me dizendo: Mari, como que pode? Tem um concorrente meu que não sabe a metade do que eu sei e tá lá bombando. Essa pessoa provavelmente adotou as estratégias corretas de posicionamento e branding pessoal. E com isso conseguiu mais relevância na mente das pessoas e mais autoridade também. Você precisa começar a trabalhar bem a sua comunicação para dizer para as pessoas o que você faz. Não adianta só você fazer. Você precisa comunicar o que você faz através dos seus stories, através dos seus reels. É importante você dizer para as pessoas a que você veio e não somente confiar que você sabe pra caramba, mas infelizmente as pessoas não sabem o que você sabe. E isso é um erro que os melhores profissionais muitas vezes cometem. Eles não se posicionam de forma correta no digital. E hoje em dia a atenção do seu cliente está no digital. Se você não está bem posicionado, se você não comunica os seus resultados, as suas provas sociais, os depoimentos de clientes que estão satisfeitos com seu produto ou serviço, como que as pessoas vão saber que de fato você é um excelente profissional? É como se fosse um grande trabalho de construção de marca pessoal, onde cada peça forma um grande quebra-cabeça e muitas vezes você não se deu conta de que uma peça essencial está ali escondida debaixo do sofá. Vou dar um exemplo. Recentemente eu estava cuidando da estratégia de posicionamento de um grande arquiteto do Brasil e ele simplesmente não contava a história de criação da marca pessoal dele. Ou seja, as pessoas não sabiam que ele, que era uma pessoa super criativa e criava ambientes super diferenciados, desde pequeno ele fazia isso. Quando ele pintava bicicletas, tirava tacos do chão e customizava para vender, ele fazia arte desde pequeno e com isso ele sentiu a necessidade de se tornar um arquiteto para transparecer essa grande vocação dele criativa. Porém, o mais interessante é que apesar, de toda essa história super bacana ali da infância dele, ele não comunicava isso para as pessoas. E sim, as pessoas elas se importam com a sua história. E isso gera uma grande conexão na mente das pessoas e elas passam a se identificar com você e elas entendem o porquê você faz o que você faz. Olha que interessante. Então agora eu vou te passar um mapa completo de como você pode estruturar o seu posicionamento de marca a partir de hoje. Como a gente viu, você vai ter que definir a sua missão, primeiro de tudo, para você começar. Os seus valores também, porque esses serão os princípios que vão nortear todo o seu negócio, além das crenças, como a gente viu. Quem é a sua persona? Ou seja, do teu público-alvo, de todas aquelas pessoas, quem é o seu cliente ideal? O seu avatar, como a gente chama. É uma mulher? Quantos anos? Tem filhos? É casada? O que ela gosta de fazer? Quem influencia as decisões de compra dela? E por aí vai. Toda e qualquer informação relevante deve ser adicionada ao mapa da sua persona. Depois, a análise de competidores, como a gente falou. Com base nessa análise, você vai traçar as suas estratégias de diferenciação. Depois, o tom de voz da marca, ou seja, como que você vai fazer para se comunicar com as pessoas? Vai ser um tom de voz mais brincalhão, que seria o arquétipo do bobo da corte, ou vai ser um estilo mais sério, como o do governante? É claro que existem, além desses, outros 10 arquétipos segundo cada
Carl Jung, mas aqui, pra gente ficar bem didático, eu resolvi simplificar para você entender. Mas é muito importante você definir qual o tom de voz que você vai usar na sua marca para se comunicar em todos os canais. Em todas as redes sociais, no site se você tiver, na sua página de vendas e por aí vai. Depois, em quais redes sociais você vai se posicionar? Quais são mais relevantes para você estar e se comunicar com o teu público, com a tua persona? Depois, storytelling da marca. Como que você conta a sua história? Quais aspectos são relevantes? Como a gente falou, o caso daquele arquiteto que simplesmente tinha uma história de vida incrível e não estava comunicando isso para sua audiência. Depois, quais as narrativas que as pessoas precisam entender para que elas queiram comprar o seu produto ou serviço? Ou seja, todo profissional tem crenças, coisas que você acredita, mas as pessoas precisam entender através de narrativas. Ou seja, quando você cria as suas linhas editoriais para os seus conteúdos, as pessoas precisam entender as suas crenças através delas. Então, com isso, a gente vai criando narrativas que aos poucos vão levando à conscientização do seu produto ou serviço. De uma forma simples, a Red Bull tem um excelente posicionamento nas redes sociais. Ela é uma marca que aguça o seu espírito aventureiro através de esportes radicais. Aliás, a página do Instagram não vende produtos. Se você observar, ela está criando uma comunidade através dos conteúdos, gerando esse senso de pertencimento através de uma tribo engajada em esportes radicais. Então, a todo momento, a Red Bull está ali dizendo, né, que ela te dá asas, ela está construindo várias historinhas e, aos poucos, te envolvendo cada vez mais no ambiente da marca, e com isso você vai engajando cada vez mais e querendo fazer parte dessa tribo. É o que a gente chama de vender sem vender. Depois, você precisa entender o arquétipo principal da sua marca e quais são os arquétipos secundários, porque com base nisso, você vai também começar a traçar a sua comunicação e identidade de marca de forma mais assertiva. Se você quiser que eu crie um conteúdo falando só sobre arquétipos, escreve aqui embaixo arquétipo que eu vou criar depois esse conteúdo. Depois, a gente também precisa entender sobre mantras, que são os slogans ali da sua marca, como que você comunica, né? Exemplo, a Bis, quem pede um, pede bis. A Nike, Just Do It, apenas faça, que te incentiva a você ser o herói da sua própria vida. E como a gente falou, muito importante, como que você faz para criar a sua tribo, estratégias de engajamento, estratégias para você se tornar mais relevante e ser o líder dessa tribo que você está construindo. É importante também a gente criar sempre que possível experiências sensoriais com a nossa audiência. Se você tem um lugar físico, né, um ponto físico, seja ele um escritório, uma loja, um ponto de venda, um consultório, é interessante que você crie experiências sensoriais que mexa com os sentidos. Isso é muito importante quando a gente fala de diferenciação de marca. Cada vez mais as marcas precisam se diferenciar para se destacar dos seus concorrentes. E quando a gente fala de marketing sensorial, a gente fala de criar experiências memoráveis na mente das pessoas e dos consumidores. E por fim, não menos importante, a sua identidade visual. Como que você vai construir uma identidade visual utilizando a psicologia das cores? Porque sim, tudo comunica e as cores também comunicam os atributos da sua marca. Olhem que interessante isso. Por exemplo, se você coloca um vermelho na sua marca, o vermelho ele comunica urgência. É uma cor primária, então ela não deve ser usada em marcas de luxo, né? Quando a gente vê, por exemplo, a Target que usa, ou o McDonald's. E ainda tem um adicional. Quando a gente combina o vermelho com o amarelo, como o caso do McDonald's, você traz a sensação de fome. Olha que interessante. Para não ficar muito extenso e trazer de forma mais didática esse planejamento, eu falei de alguns dos principais aspectos de posicionamento de marca e branding que você precisa ter aí hoje no seu negócio, se você quiser se diferenciar dos seus concorrentes. Mas existem muitos outros que a gente pode trabalhar também. Se você quiser, eu também posso criar um vídeo com outras estratégias adicionais para você utilizar no seu negócio. Escreve aqui embaixo quero se você quer. Gostou desse conteúdo? Compartilha com quem precisa saber disso também. E eu deixei um conteúdo sobre como aumentar a sua autoridade aqui no card. Só clicar para assistir.